Amados irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Leiamos o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos fazer um destaque para essa frase. Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Vamos orar. Amado Pai Celestial, quanta gratidão há nos nossos corações por podermos juntos nos reunirmos debaixo do nome do Teu Filho e termos a Tua palavra aberta diante de nós. Quantos somos carentes e dependentes da iluminação do Teu Espírito Santo sobre as Escrituras, para que possamos ver como o Senhor vê e sermos realmente alimentados, transformados, conduzidos a Ti, aos Teus pés, através da Tua palavra. Por isso ajuda-nos, Senhor, supre-nos, Senhor, habilita-nos, Senhor. Tudo é Teu, Tua igreja, Tua obra, Tua palavra. Por isso, ser conosco, nos dá a Tua santa presença. Assim te pedimos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, me lembro que quando estivemos juntos há 2 anos atrás, o tema foi o Espírito e a noiva dizem vem. Texto de Apocalipse 22. E o encargo do meu coração naquela ocasião foi tomar a parte final daquele verso, que diz, aquele que ouve, diga, vem. E compartilhamos sobre esse tema, aquele que ouve. Fomos àquelas 7 igrejas do Apocalipse, procuramos compreender qual é o sentido da palavra vencedores ali. Procuramos compreender o que significa aquele anjo da igreja, ou mensageiro da igreja, que é exatamente aquele que tem ouvidos para ouvir. E nessa ocasião, a carga que o Senhor tem depositado em meu coração para esses dias, também é composta da segunda parte do tema que foi anunciado. Meu encargo é me deter então na questão do discernimento espiritual e a indispensabilidade do discernimento espiritual para a hora em que nós temos vivido. Não apenas porque há muitas vozes discordantes com aquilo que toca realmente o propósito central de Deus. Há muitas coisas que fazem parte do propósito de Deus, muitas. Mas qual é o centro do propósito de Deus? Mas não apenas por isso, porque há vozes discordantes nesse sentido e que parecem um tanto estranhas. Mas independente disso, para que não coloquemos o foco no negativo, nosso foco não é negativo, é positivo, nós queremos buscar compreender, e essa é a minha carga, quais seriam os elementos formadores do discernimento espiritual. Quais seriam esses elementos? Meus irmãos, para onde iríamos, como povo do Senhor, casa do Senhor, sem discernirmos aquilo que realmente é do Senhor, tem a ver com os interesses do Senhor, tem a ver com os propósitos do Senhor, tem a ver com os caminhos do Senhor, tem a ver com o avanço real, espiritual da igreja e aquilo que não tem a ver com essas coisas. Quão necessário é que realmente compreendamos, pelo Espírito Santo, quais são os elementos, pelo menos os principais, nós teremos apenas 3 sessões para falarmos de 7, 8 elementos, isso realmente não será possível, mas nós iremos ver, mesmo que resumidamente, alguns elementos que compõem, que são formadores do discernimento espiritual. Então, a primeira coisa ainda, não vamos entrar diretamente neles,
Nós vamos meditar um pouco numa introdução. Olha o que esse versículo diz, 1 João 5,20. Ele nos tem dado entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Meus irmãos, quando falamos que a nossa ênfase é sobretudo positiva, nós estamos dizendo que nossa ênfase é Cristo mesmo. Nós sabemos, e vou colocar isso de novo, a mim não me desgosta nunca repetir isso, mesmo que em poucas palavras. O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus é como uma moeda de duas faces. A face A, vamos chamar de a face principal, porque ela é a face principal, é a seguinte: que Cristo tenha primazia e preeminência em todas as coisas. Isso nunca pode ser invertido pela outra parte que queremos citar aqui. Que Cristo mesmo, o Cristo de Deus, aquele para quem os céus se abriram, este é o meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu contentamento. O propósito eterno de Deus é fazer resumir, convergir coisas do céu e da terra nessa única e exclusiva e gloriosa pessoa. E o que é que o Espírito Santo veio mesmo fazer na igreja? Qual é o propósito da habitação do Espírito Santo em nós? Nos encher de sabedoria, poder, graça, virtudes, dons. Qual é o objetivo? Nosso Senhor Jesus falou qual era o objetivo. João capítulo 16, versículo 13. Ele, Consolador, quando vier, ele me glorificará. Porque ele vai receber tudo o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo que o meu Pai tem é meu, porque eu e o Pai somos um. Por isso é que eu disse, aí estou usando outro verso, né? Complementando esse aqui de João 16, 13. O Senhor continua assim: por isso que eu vos digo que ele há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele me glorificará. Espírito Santo nunca glorificará ministérios, homens, coisas, outros interesses, nada. Se o Espírito Santo há de colocar um selo em um vaso, um instrumento do Senhor, a igreja do Senhor, os caminhos de alguém, ele só colocará se esses caminhos centralizam, glorificam, dão preeminência e primazia àquele a quem ele veio glorificar. Você ouviu bem, irmão? E esse, sem dúvida, é um dos principais elementos formadores do nosso discernimento espiritual. Aquilo que não tem a ver com Cristo mesmo, não devia nos interessar. O irmão Sparks, certa vez, num dos seus muitos escritos, ele disse assim: o teste, não é um teste, é o teste de toda obra que é chamada cristã é, 2 pontos, quanto de Cristo há nisto? Essa é a pergunta que sempre temos que fazer. Infelizmente, muitas vezes, quantos de nós perdem tempo, inclusive, em literaturas, lendo de tudo, e acham que isso é muito bom. Vai enriquecer seu conhecimento. Quem sabe aqueles que servem o Senhor com a palavra vão ter aí muita bagagem, como se diz. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo só tem uma bagagem, é Cristo. É revelar as virtudes, as belezas, as perfeições, as glórias desse Cristo de Deus, para que em todas as coisas ele tenha a primazia, a preeminência. Quando você estuda com cuidado essa epístola maravilhosa aos Efésios, tema dessa conferência, verso que foi extraído de lá, Efésios 5, 14 a 17, já foi anunciado aqui. Você vai ver, entre tantas coisas lindas, uma colocação de dupla face, como estamos falando. A primeira, naquela epístola, diz que o propósito de Deus é encher todas as coisas com Cristo. Está lá, capítulo 1 e capítulo 4. Por outro lado, a mesma epístola diz assim,
O propósito de Deus é encher Cristo com todas as coisas. Olha isso, irmão. Resume esse maravilhoso propósito eterno. Encher o seu Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Encher o seu Cristo com todas as coisas. Fazer, resumir, convergir. Você se lembra da palavra anakephalaiomai? Não lembra? Aquela palavra difícil lá de Efésios 1:10. Tornar a congregar as coisas que estavam discordantes e separadas por causa da entrada do pecado lá no Éden. Tornar a reunir essas coisas desarmônicas, desconexas, descoordenadas. Mas não apenas reuni-las, mas reunindo-as, colocá-las todas debaixo de um único cabeça. Meus amados irmãos, pensar que nós podemos, pela graça de Deus, participar, primeiro, e segundo, por mais uma medida de graça ainda, cooperarmos. Participarmos, todos somos participantes, mas também cooperarmos com aquilo que Deus sempre teve no seu coração desde toda a eternidade. O que você acha? Quem era você, irmão? Quem éramos nós? Para onde que nós íamos? Qual era o nosso destino? Fatal. Agora nós somos chamados para sermos participantes. Lembra de Hebreus 3,14? Vos tendes tornado participantes de Cristo. Mas não apenas participantes, fomos também chamados para sermos cooperadores. Isso é uma dimensão inigualável. Que maravilha, meus irmãos. Agora, perguntas nos tocam. Até agora falamos só da face A, né? Do propósito eterno de Deus. Será que temos visto isso com clareza? Temos entendido o que significa participar disso, pelo chamamento celestial, santos irmãos que participaram de uma vocação celestial, Hebreus 3:1. E será que temos cooperado com esse que é o propósito eterno de Deus? São perguntas que temos que fazer. Ou temos cooperado com o quê? Qual é a segunda faceta desse propósito eterno de Deus? Vamos colocar então as duas juntas, porque elas são assim. Nós temos que olhar aqui primeiro, a face A. Que Cristo encha todas as coisas e que todas as coisas sejam cheias com Cristo. Quando isso se concluir, está muito prestes a se concluir. Nós estamos, sim, há alguns anos em particular, talvez 5, 6 anos para cá, com uma sensibilidade e um discernimento cada vez mais claro, que o noivo colocou a sua mão no ferrolho da porta. E já temos podido realmente sentir que o noivo se aproxima. A iminência da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus, quando os céus vão se rasgar e Ele vai mostrar de novo a sua face para esse universo desarmônico, discordante. O que Paulo chama em Romanos de a revelação da glória dos filhos de Deus, nele. Então, meus irmãos, qual é a outra face desse eterno propósito? Para que nunca nos percamos nisso. E se você nunca ouviu isso, leve para casa, para o seu quarto de oração, solitário, e ore ao Senhor. A segunda face preciosa é: Ele chamou alguns para participarem desse propósito eterno. O nome desse alguns é Eclesia, igreja. Eu edificarei a minha igreja. Grande é esse mistério. Novamente Efésios. Mas eu me refiro a Cristo, porque essa é a face principal, o propósito eterno de Deus. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas não assim, irmão. Todas as vezes que o foco passa a ser igreja, vida da igreja, serviço da igreja, ministério da igreja, coisas da igreja, interesse da igreja, nós estamos nublados. Como já dissemos aqui outras vezes para os irmãos, a lua, que é a figura da igreja na Bíblia, ocupou a frente do sol, que é a figura de Cristo. E o resultado na terra são trevas, eclipse, trevas. Porque a igreja assumiu o lugar de Cristo. Então que o Senhor traga isso de novo ao nosso coração com muita, muita clareza. Sabe, meus amados irmãos, há coisas que são verdadeiramente pedras de toque
na vida cristã. E que provam todas as coisas. E uma visão clara do significado, do propósito eterno de Deus, que só pode nos ser concedida de uma maneira: revelação espiritual, concedida então pelo Espírito Santo. Escamas que caem dos olhos. Por quem de nós explica visão espiritual? Como que você vai dar a alguém visão espiritual? Impossível, irmão. Não é? Você lembra que o Saulo, quando teve aquela experiência na estrada de Damasco, aquele que achava que tudo via, entendia os caminhos de Deus, esse povo é uma seita, a seita do caminho, vamos terminá-los, isso é uma profanação do judaísmo, que veio da boca de Deus, Moisés, o profeta, vamos terminar esse povo blasfemo. Alguém que achava que tudo via, cheio de recursos, cheio de clareza, dentro do que entendia, quando ele caiu naquela estrada, uma das marcas ficou cego. Ficou cego. Por quê? Ele poderia ter tido toda a visão que teve, acontecendo tudo o que aconteceu, ouvir a voz do Senhor, não ficar cego. Por que ele ficou cego? Porque o Senhor quis dizer: Saulo, você não vê nada. Cego por 3 dias. Quando Ananias é conduzido até ele, para ele ser batizado, o que acontece? As escamas caem dos seus olhos. Aquela palavra é dada a ele, né? Esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome a reis, autoridades, e ele saberá o quanto significa sofrer, mas não é pelo sofrimento, é pelo meu nome. E é por causa desse meu nome que ele perseguia a igreja, um zelo sem entendimento. Então, meus irmãos, essa sem dúvida é a nossa primeira oração. É um dos elementos que, para esse tempo, não é minha carga deter nele, mas já citei aqui. É um dos elementos que compõem formadores do discernimento espiritual. Visão espiritual. Irmão, não mistifique esse assunto. Não acho que isso é uma coisa assim que te parece um tanto estranha. Visão espiritual é uma absoluta necessidade. Você não vê na mesma epístola, vamos continuar com Efésios, podíamos ir para Filipenses, podíamos ir para Colossenses, você vai ver a mesma coisa. Você não vê o apóstolo Paulo gemendo naquela epístola pelos Efésios, dizendo assim, que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, sabe o que ele chama de Pai da glória? O Deus Pai eterno que estabeleceu no seu Filho um propósito de glória, para que o seu Filho seja glorificado. E com ele os que pertencem a ele, Cristo e a igreja. Então que esse Pai da glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Você vê, irmão? Você vê que nós não podemos pensar isso? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E ele começa a explicar isso assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Não é maravilhoso? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E assim ele segue. Então, esse é um dos elementos formadores de discernimento espiritual. Que, como disse, não é minha carga para esse momento. Mas vamos ficar com ele e levarmos para nós, para o nosso quarto de oração. Senhor, abre mais os meus olhos, para que eu veja com clareza o que o Senhor vê, para que a minha visão seja tua visão, e para que então eu possa ser, além de participante pela imensa graça, porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, não fui eu que escolhi o Senhor, foi o Senhor que escolheu a mim, mas eu possa também cooperar com aquilo que está no teu coração. Então, muitas perguntas vão ser feitas. Senhor, o que eu faço, o que eu falo, meus relacionamentos, serviço, a palavra, tem cooperado realmente com esse propósito? Ou eu estou discordante? Se estou, Senhor, fala, o teu servo ouve. Quem tem ouvidos, ouça. Então que o Senhor nos ajude nisso. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Será que o elemento principal para nós podermos discernir o que é falso não é o conhecimento do verdadeiro? O que você acha?
O tema para esse encontro é duplo, na verdade, não é? Você viu aí. A última hora, e de alguma maneira o que ela significa, e a urgência do discernimento espiritual. Como que nós poderíamos, nessa última hora, discernir, compreender aquilo que tem realidade ou que não tem realidade, o que é falso e o que é verdadeiro? Como nós poderíamos fazer isso? Uma única maneira, não há outra. Nós conhecemos muito bem o que é verdadeiro. Aliás, penso que aqui também, em alguma ocasião já o fiz, vou repetir mais uma vez, para os que não sabem. No Federal Reserve, o Banco Central Americano, não sei se é o mesmo no Brasil, ainda não busquei saber, talvez seja, todos os técnicos que são treinados para reconhecer uma nota falsa de dólar, eles nunca veem uma nota falsa de dólar. Nunca. Eles só veem a nota verdadeira de dólar. E ali eles vão conhecer cada milímetro quadrado das notas verdadeiras. Quais são as marcas d'água, que tipo de papel, o tato, tudo sobre a nota verdadeira. A hora que uma nota falsa estiver a 10 metros de distância deles, eles vão dizer, é falsa. Porque eles sabem tudo sobre o verdadeiro. O que nós lemos em 1 João 5,20? Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Que o Senhor nos ajude nisso, nesse pequeno tempo que teremos de meditação, nesses curtos dias que teremos juntos. Mas nos ajude mais nisso, conhecermos mais o que é verdadeiro. Vamos seguir um pouquinho com isso. Meus amados irmãos, o nosso progresso, ou o nosso avanço espiritual, ele não é medido por aquilo que temos recebido. Nosso avanço espiritual, se é que queremos progredir no Senhor, tanto pessoalmente, como quanto famílias, e especialmente como congregação, né? Porque a noiva de Cristo é coletiva, não é individual. Se queremos prosseguir, a medida do nosso progresso espiritual, ela não é aquilatada pelo quanto recebemos. É aquilatada pelo quanto renunciamos. E deixe-me explicar isso para você. Eu penso que a imensa maioria dos irmãos e irmãs aqui, se não todos, poderiam dizer assim, eu tenho recebido algo do Senhor. Eu tenho recebido. Bendito seja o nome dele. Tenho recebido. Ele tem realmente falado ao meu coração, tem falado especialmente através da sua palavra, da comunhão com os santos, do reunir, dos bons livros espirituais, reconhecendo até mesmo a voz do Espírito Santo no meu coração, a unção que ensina todas as coisas. Ele tem falado comigo, eu tenho recebido do Senhor. Amém? É assim que ele faz mesmo. Mas então, a próxima questão. Essa recepção gera renúncia? Porque o que irá determinar o avanço não é exatamente a recepção. A recepção é o primeiro passo. Como nós vamos renunciar a algo se nós não temos nem entendimento do que isso significa? Mas se temos recebido algo do Senhor, meus irmãos, não estamos usando palavras levianamente, porque temos que ter muito cuidado para usar a palavra sempre e nunca, não é? Muito cuidado. Então, estamos usando deliberadamente. Sempre que nós realmente recebemos algo do Senhor, isso irá implicar em renúncia. Nosso Senhor disse assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, quando o Senhor nos concede algo dele, o que ele busca em nós é que então, em função do que recebemos, nós renunciemos àquilo que confronta o que recebemos. Ficou claro? Pense nisso, irmão. Ore sobre isso, leve isso para o seu quarto de oração. Senhor, eu tenho renunciado? Porque se nós não temos renunciado, é prova que o que nós temos recebido não tem tido efeito espiritual em nossas vidas. Não tem tido. Então o que é necessário? Que na bondade, na fidelidade do Senhor, Ele fale de novo, e refale, e fale. Mas aí a pergunta seria, até quando?
E nesse fala, refala e refala, isso não significa avanço. Avanço significa quando ele fala e nós respondemos. Aliás, esse é outro elemento que compõe, que forma discernimento espiritual. Esse iremos ver com mais detalhes outro dia, senão amanhã, no último dia. Essa questão de ouvir o Senhor e responder aquilo que temos ouvido. Isso é um casal inseparável. O que Deus uniu, não separe o homem. Ouvir e responder é um casal inseparável. Assim como receber e renunciar. Então vamos pensar sobre isso. Eu vou fazer uma última ilustração para já entrar no primeiro aspecto que compõe minha carga, desse elemento formador de discernimento espiritual. Ainda um pouco mais nessa introdução. Quando o povo deixa o cativeiro da Babilônia, em 3 levas de cativos. Eles foram levados cativos em 3 grupos e retornaram em 3 grupos. Muito interessante. Você já sabe disso. O primeiro grupo retornou com Zorobabel e Josué. O que é que eles renunciaram? Primeiro, vamos pelo lado de cá primeiro. O que é que eles receberam? Bem, eles receberam clareza do que o Senhor tinha designado como propósito dele para aquela nação e para aquela geração. Esses são os tempos do Velho Testamento, certo? Ali estão sombras, figuras, mas extremamente importantes, claro, senão não estariam ali. Senão Paulo não teria dito, escrevendo aos Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Né? Então, quando eles deixaram a Babilônia, o que é que eles renunciaram primeiro? Vamos pensar no que eles renunciaram primeiro. Deixe-me citar algumas coisas para você. Número 1, eles renunciaram o direito à propriedade. Porque eles tinham na Babilônia o direito de construir as suas casas próprias. Segundo, eles renunciaram os seus negócios. Porque eles tinham total liberdade de fazer negócios na Babilônia. E você sabe que esse povo é muito hábil nos negócios. E por isso prosperaram, inclusive, desde aquele tempo. Terceira coisa que eles renunciaram, a sua forma de culto. Porque se você não sabe, as sinagogas foram criadas na Babilônia. E a ideia das sinagogas é que até 12 famílias, elas se reunissem e ali eles poderiam ler a Torá, as Escrituras, eles poderiam cantar os salmos, eles poderiam fazer as suas orações. Pense comigo. Vamos trazer para os nossos dias. Ler a Bíblia, louvar e orar. Não precisamos de mais nada, não é? Eles tinham tudo, por um lado, na Babilônia, tudo o que citamos. Mas o que eles não tinham? Eles não tinham aquela posição, aquele lugar onde estava o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Porque, meus irmãos, o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus estavam ligados a Jerusalém. O templo que havia sido destruído estava em Jerusalém. O Senhor disse que esse altar de adoração, de culto, de louvor a Ele, não poderia ser edificado em nenhum lugar da terra. Isso era uma profanação. Ele só poderia ser edificado no lugar que Deus estabeleceu para ali colocar o seu nome. Nome, vontade e glória de Deus. Então eles renunciaram propriedade, prosperidade, a forma de culto que poderia ser aceitável, não é verdade? Quantas formas de culto há por aí que são tão aceitáveis? Tem Bíblia? Infelizmente alguns nem isso tem, não é? E isso é uma ofensa, não é? Ao culto ao Senhor. Mas vamos pensar nos melhores. Tem Bíblia, tem louvores, né? Tem os irmãos reunidos. Mas o que não tinha? Algo que tocava o nome de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus. Então, quando eles renunciaram a isso tudo e partiram para Jerusalém, o que eles tinham? Humanamente e naturalmente falando, absolutamente nada. Tudo destruído, tudo queimado, expostos a feras. Aí, já vou concluir aqui esse detalhe. A primeira coisa que eles colocaram no seu lugar foi o altar. Firmaram o altar sobre as suas bases.
E de novo, resumidamente, o altar fala de duas coisas na Bíblia, que sempre andam juntas. Primeiro, a centralidade da pessoa e da obra de Cristo. Porque era no altar que os sacrifícios eram oferecidos. E todos os sacrifícios tipificavam o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o altar, em primeiríssimo lugar, fala da primazia de Cristo. A centralidade na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Irmãos, esse assunto é inesgotável. Nós entraremos pela eternidade sem fim, descobrindo mais das riquezas insondáveis da pessoa e da obra redentora do nosso amado Senhor Jesus. O outro aspecto do altar na Bíblia, uma figura consistente do que significa o altar, consagração. Abraão andou com Deus, edificou 4 altares. Em cada altar ele dava um passo a mais com o Senhor, até o altar final, Moriá, onde coloca o seu dom, o seu filho precioso. Né? Então pensa sobre isso. Para isso, o Senhor nos tem chamado. Para isso, o Espírito Santo, com tanta beleza, fidelidade e insistência, tem chamado uma noiva na terra. Você não é obrigado a concordar, ninguém é obrigado a concordar com nada, mas escute o que um servo de Deus do passado, século passado, George Lang, contrastando na Bíblia, segundo o entendimento dele, essas expressões, igreja e noiva. Né? Elas, assim, em tese, significam basicamente a mesma coisa, certo? A igreja, a noiva. Agora ele faz um destaque interessante. Ele diz assim, quando ele chama, a igreja se refere a todo o povo de Deus redimido, assim ele coloca. Mas quando ele chama, Deus chama especificamente para a consagração integral, quando ele chama para uma vida de devoção, consagração integral, devoção, serviço, ele chama dentre o seu povo, aqueles que então irão ouvir a voz desse chamado para serem isso, devoção integral, consagração integral, serviço integral, coração integral, e aqueles que respondem a isso na igreja, seu povo redimido, eles são particularmente chamados de a noiva de Cristo. Maravilhoso, irmão. Porque não precisa ser muito hábil para perceber que essa é a história do cristianismo, você não acha? Está sendo preparado, me veio à memória aqui e agora, uma linda obra, que você vai ter editada, publicada mais à frente, talvez para o começo do ano que vem. Por enquanto ela só existe em inglês e em espanhol. E o título é A Igreja Peregrina, de Harry Broadbent. É uma obra espetacular. Há muitas obras sobre a história da igreja. Há uma obra muito linda de Rusto Gonzalez, há uma obra de Andrew Miller, há muitas obras. Mas o foco deste irmão, Broadbent, nessa obra, é mostrar como foi que a tocha do testemunho do Senhor, ela permaneceu desde o 1º século até os nossos dias. E você, quando vai fazer esse caminho, pela descrição do irmão, você vai perceber que o Senhor sempre tratou com um remanescente. Porque o povo de Deus se perdia, se iludia, se desviava e até mesmo se prostituía. Olha a história do livro de Juízes, por exemplo. Não é? Mas no caso aqui dessa obra, nós estamos falando de Novo Testamento, da história da igreja. Então ele vai mostrar essa tocha do testemunho por todas as gerações, até os nossos dias. Mas sempre tratando com o remanescente. Por quê? Porque o desejo do Senhor é tratar só com o remanescente? Definitivamente não. Não. O desejo do Senhor é que todo o seu povo respondesse, mas todo o seu povo não responde. Então o Senhor trata com os que respondem. O que ele pode fazer? Violar as almas? Violar as consciências? Violar os corações? O que foi que ele disse à igreja de Laodiceia? Que eu estou fazendo o quê? Chutando a porta, arrombando a porta e entrando? Eu estou à porta e bato. Aquele que é o Senhor e o proprietário da igreja. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz.
e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é isso que temos buscado, meus amados irmãos? Então, que o Senhor nos ajude nisso também. Vamos seguir um pouquinho mais, então. Vamos para a Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. O primeiro elemento que eu gostaria de meditar com os irmãos nessa primeira noite, o primeiro elemento formador de discernimento espiritual, gostaria de chamá-lo de percepção espiritual. Ou também, se você quiser um termo correlato, sensibilidade espiritual. Nós estamos falando de sensibilidade psíquica, nós estamos falando de sensibilidade emocional, estamos falando de sensibilidade e percepção espiritual. Então vamos a um texto para podermos seguir. Quando Paulo ora por essa igreja em Filipos, ele diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 8, por favor acompanhe aí. Filipenses 1, 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que o coração dele ardia, e a palavra usada especificamente aqui nesse versículo se refere a entranhas, quando ele diz assim, terna misericórdia, na tradução que estou lendo, terna misericórdia. Essa expressão aí na língua original é entranhas, splankna, intestinos, mais especificamente falando. Agora aqui está se referindo a esses splankna, a essas entranhas, a esses intestinos de quem mesmo? Olha aí, de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, meu coração arde por vocês com aquela ardência das entranhas de amor de Jesus Cristo. Que lindo, não é, irmão? Por isso, realmente, nós temos nesse vaso do Senhor, Paulo, aquilo que ele próprio chamou, escrevendo uma carta pastoral, pessoal, para Timóteo. Ele disse que o Senhor havia posto a mão nesse vaso disforme, que olhava para ele mesmo e dizia assim, eu, um blasfemo, um insolente e perseguidor da igreja. Mas aprove a ele colocar a mão nesse vaso disforme, para que eu fosse feito um modelo para todos quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Modelo. Modelo da imensidão, da profundidade da misericórdia de Deus, tratando com um vaso assim. Blasfemo, insolente e perseguindo os caminhos do Senhor. Então ele vai dizer que o Senhor fez isso para revelar a sua completa longanimidade nele. E aí, esse homem, que pôde então, como vaso do Senhor, participar tão intensamente do que ele chama aqui, já falamos, das entranhas de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, se nós não participarmos disso na casa de Deus, nós não servimos, na verdade, para nada. Porque o Senhor Jesus tem suas entranhas de afeto na igreja. É aí que ele tem suas entranhas. Então ele fala dessa ardência aí, como já dissemos, né, com as entranhas de Jesus. E olha qual era a oração dele, então, aí está no verso 9. Vamos lá. E também eu faço esta oração. Qual é? Que o vosso amor aumente mais e mais. Como? Como que o amor entre nós vai aumentar? Vamos buscar ser mais simpáticos? Ou vamos buscar ter a comunhão com os simpáticos? Vamos deixar os antipáticos de lado? Vamos fazer as nossas panelinhas de comunhão? Como é que o nosso amor realmente será o amor incondicional, de uma via só, que confere com as entranhas de Jesus Cristo, uns para com os outros, sempre? Aliás, o Senhor diz que essa seria a marca que outros olhariam para nós e diriam, são discípulos de Jesus Cristo. É nisso que conhecerão todos que sois meus, os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então eu faço essa oração. O vosso amor aumente mais e mais. Como? Vamos lá. Em pleno conhecimento. Você sabe que Paulo gosta dessa palavrinha aí, né? Epignosis.
ele sempre aplica a questão de conhecer a Cristo e a vontade de Cristo. A oração de Colossenses 1, 9 a 12, citando aí para você, você vai ver a mesma palavra lá. Esse pleno conhecimento de Cristo e da vontade de Cristo, dos caminhos de Cristo. Então ele usa também esse termo aqui, pleno conhecimento. Agora, olha a próxima expressão. E toda a percepção. Na versão que estou lendo. Sei que em outras versões há outras palavras. Você vai ter, por exemplo, aí a palavra todo entendimento, ou todo conhecimento, certo? Mas o que importa aqui no nosso caso, é claro, é a palavra na língua original. E na língua original ela significa também conhecimento, significa também entendimento. Então aí, as versões estão erradas, não, certo? Mas da mesma maneira que essa palavrinha aqui, percepção, na versão que estou lendo, é esse o termo, percepção, significa conhecimento e significa entendimento, significa algo mais também. Significa exatamente percepção, que tenho nessa versão, e também significa discernimento. Claro, percepção é discernimento, né? Então Paulo está orando pelos filipenses para que sejam cheios de conhecimento espiritual, esse epignosis, conhecimento de Cristo, conhecimento da vontade de Cristo, e para que eles tenham sensibilidade espiritual. Olha essas duas coisas juntas, irmãos. Olhe como formam um par inseparável. Sem avanço no discernimento espiritual, nós teremos dificuldade em avançar no conhecimento espiritual. Quanto mais avançarmos no conhecimento espiritual, mais nós teremos sensibilidade espiritual e percepção espiritual. Então, por isso ele colocou junto. Na verdade, essa palavra aí é do Espírito Santo, né? Essa é uma oração do Espírito Santo, através de Paulo. Está aí na palavra que ele inspirou, o Espírito Santo, né? Então, ele uniu essas duas coisas. Pleno conhecimento, toda percepção. Queria que você guardasse isso junto, como elas estão juntas aí. Agora, vou fazer algo mais aqui. Primeira coisa, esse termo percepção, se você buscar a palavra no original, ela é única. Eu faço essa menção porque quando, na Bíblia, uma palavra é mencionada uma única vez, ela é de extrema importância. Imagine isso, todo o Novo Testamento, essa palavra escolhida aí e uma única vez. Então ela merece ser estudada, não é? O Espírito Santo selecionou uma palavra para falar sobre percepção. Isso também é bom você saber. Mas, na verdade, eu não queria entrar aí no sentido literal dela, não. Quero ler para os irmãos algumas outras versões de eruditos que vão nos ajudar a entender o que Paulo quis dizer com esse versículo exatamente, e com esse termo percepção. A primeira, eu gostaria de ler para os irmãos. É uma versão de um irmão chamado J.B. Phillips. Há também uma linda obra dele, já que estamos falando nele, vou recomendar para você. Havia até então só em inglês, mas há alguns anos saiu em português. Você vai encontrar com o título Cartas às Igrejas Novas. É uma linda, linda obra. O que ele vai fazer? Ele vai tomar as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, por isso ele chama as igrejas novas, as que foram estabelecidas por ele, e ele, com toda a sua erudição, ele vai fazer uma tradução livre dessas cartas. Então, às vezes, um versículo que tem 3 linhas na sua Bíblia, vai ter 6 linhas na tradução dele. E não é como a nova versão internacional faz, nem Bíblia na linguagem de hoje, nada disso, né? É a versão de um erudito que procurou elucidar um pouco mais o significado das palavras na língua original. Então, uma obra chamada Carta às Igrejas Novas, de muita importância para nos ajudar a compreender essas epístolas, especialmente de Paulo. Então, esse irmão, J.B. Phillips, ele traduz assim esse versículo. A parte final do versículo, quando Paulo vai dizer, pleno conhecimento e toda percepção. Entrando no verso 10, acompanhe aí primeiro na versão que temos aí nas nossas mãos, é dito assim, para aprovardes as coisas excelentes. Vamos ficar só até aqui. Então vamos unir a parte final do verso 9 com a primeira parte do verso 10. Vamos de novo. Paulo está dizendo, vossa amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, por um lado, como já explicamos, toda a percepção ou sensibilidade. Para quê? Para aprovardes as coisas excelentes. Então aí nesse ponto, esse irmão traduz assim, para discernirdes entre coisas que diferem.
Olha que interessante. Aprovardes as coisas que são excelentes significa discernirdes entre coisas que são diferentes. E aí, se o Senhor permitir, o que eu quero começar a fazer hoje, daqui a pouco, é nós usarmos alguns textos, todos eles são das epístolas de Paulo, onde nós vamos ver Paulo, pelo Espírito Santo, contrastando coisas que diferem. E penso que isso, pela graça de Deus, será de utilidade para nós, para levarmos para a nossa meditação. Vários versículos, vamos ver até onde podemos ir. Que o Espírito Santo, vou repetir, usando Paulo, nas epístolas dele, vai falar sobre coisas que diferem. E olhe, ele coloca essas coisas juntas, como se dizendo, isso aqui significa isso, e isso aqui significa isso. Então, não se confunda. Compreendeu? Então, os textos são de muita beleza e de muita instrução nesse assunto, discernimento espiritual, que é nosso tema. Então, por enquanto, vou repetir a versão de J.B. Phillips. Para discernirdes entre coisas que diferem. Podem até ser parecidas, mas diferem. Mais uma tradução vai dizer assim, também esse é um outro erudito cristão, você já deve ter ouvido o nome dele. Ele tem também uma tradução própria, chama tradução literal de Young. Como se escreve jovem mesmo em inglês, Young, seu sobrenome. Essa tradução de Young, traduzindo essa parte inicial do verso 10, não se perca aí, para aprovardes as coisas excelentes, certo? Ele traduz assim, para provardes as coisas que diferem. Quase como o outro irmão fez, né? Para provardes coisas que diferem. Que vocês tenham conhecimento espiritual, pleno conhecimento, certo? Final do verso 9. Tenham percepção para provarem coisas que diferem. Para que vocês que não confundam, isso aqui não é isso aqui. Pode parecer, mas não é. Certo? Eu vou citar uma última tradução. Essa diz assim, olha. Para que possais aprender a reconhecer e a entesourar o que é excelente. Ouviu bem? Que linda. Aprender a reconhecer e entesourar aquilo que é excelente. Aí esse mesmo irmão ainda coloca algo, faz parte da sua tradução, entre parênteses. E esse parêntese ele coloca assim, identificando o que é o melhor e distinguindo as diferenças morais. É isso que a Bíblia chama de discernimento. Identificando o que é melhor, tem muitas coisas que são boas, mas o que é melhor? Paulo vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas me são lícitas ainda, ele repete 3 vezes, em capítulos diferentes, capítulo 6 e capítulo 10 de 1 Coríntios. Aí ele vai dizer, todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Impressionante, não é? Então, identificando o melhor e distinguindo diferenças morais. E isso que a Bíblia chama de discernimento. Agora sim, tendo chegado até aí, vamos entrar, pelo menos começar, nos textos que vão fazer o contraste. Contraste entre coisas. Acho que seria um bom subtítulo para o que vamos fazer aqui. Contraste entre coisas que diferem. Vamos para um primeiro texto. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 9. Talvez seja bom lermos desde o verso 6, para termos um pouquinho mais do contexto. 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. A palavra para experimentados é os que têm maturidade, os que têm conseguido avançar. Expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória,
Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, e aqui ele cita Isaías 64, versículo 4, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Interessante que o verso de Isaías 64, 4, literalmente diz assim: desde a antiguidade não se ouviu e também não se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Assim é o texto de Isaías. Então o Espírito Santo está fazendo isso aqui, o que ele faz em várias outras passagens e versículos. Ele toma um versículo do Velho Testamento, que foi ele mesmo que inspirou, o Espírito Santo, e ele faz como uma interpretação daquilo que ele disse lá, ele faz uma interpretação no Novo Testamento com palavras distintas. Mas ele está interpretando o que ele mesmo escreveu lá, o mesmo Espírito. Então lá foi dito, nunca se viu um Deus assim, ele trabalha para os que nele esperam. E aqui o mesmo Espírito Santo tomou esse versículo e diz assim: essas coisas, olhos não viram, ouvidos não ouviram, ninguém jamais percebeu. Essa sabedoria estava oculta em mistério. Mas ele preparou, Deus trabalhou essas coisas e preparou para revelar para aqueles que o amam. Você vê que coisa interessante, que lindo o Espírito Santo fazer isso. Em vários outros textos, ele faz a mesma coisa. Então vamos lá, verso 10. Mas, se olhos não viram, se ouvidos não ouviram, se jamais penetrou em coração humano, não é questão de inteligência, não é questão de perspicácia, não é questão de recursos humanos, nada serve para a compreensão dos caminhos de Deus e das coisas espirituais. Então só há um caminho, mas Deus nolo revelou. Revelou. Que Ele vos conceda no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, que falávamos no início. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque esse Espírito a todas as coisas perscruta. Perscruta é sondar por dentro, é não deixar nada de fora, perscrutar. O Espírito de Deus perscruta todas as coisas de Deus, porque Ele é o Espírito de Deus, tão divino quanto Deus, né? Tão santo quanto Deus, e conhece todos os assuntos e interesses de Deus. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Meus amados irmãos, que maravilha. Por quê? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Aqui está a primeira expressão para nós destacarmos. Primeiro contraste entre coisas que vamos fazer aí. Vamos pôr aqui, olha, na primeira coluna aqui. Coisas do homem. O que mais que diz o versículo? Essas coisas do homem, ninguém as conhece, senão o Espírito que nele está. Acompanha aí o versículo 11. Assim também, olha aqui a outra coluna. As coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você acha que isso aí aconteceu por acaso? No mesmo versículo? Claro que o Espírito Santo está fazendo um contraste. Coisas do homem, coisas de Deus. Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Nós vamos seguir por enquanto. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que é então, nesse caso aqui desse versículo, para que é que ele veio habitar em nós? Para que conheçamos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quais são essas coisas? Versículo 9. As coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais podia entrar no entendimento de qualquer homem, são essas que o Espírito Santo tem ministrado àqueles que o amam. Verso 13. Disto também falamos, não em linguagem ou em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo ou comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural
não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mais uma vez aqui esse termo, veja, coisas do Espírito de Deus. É exatamente a mesma ênfase que já foi dada no verso 11, com o termo coisas de Deus, certo? As coisas de Deus são as coisas do Espírito de Deus, contrastando com as coisas do homem que já falamos. Então diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem, discernimento espiritual. Elas se explicam, se discernem espiritualmente. E aí ele conclui assim, porém, o homem espiritual não é apenas aquele que tem o Espírito, mas é aquele que anda segundo o Espírito e que conhece as coisas do Espírito. E isso é o que Paulo chama de homem espiritual. O homem espiritual julga, discerne todas as coisas, porém ele mesmo não é discernido ou julgado por ninguém. Porque inúmeras vezes a caminhada de alguém que tem realmente aprendido o que significa ouvir o ensino da unção interior, conferindo o falar do Espírito com a palavra de Deus, é o que Paulo chama aqui de os experimentados, que já explicamos lá do verso 6. Expomos sabedoria entre os experimentados, maduros. Então esses vão caminhar de alguma maneira que será para a imensa maioria um tanto estranho. Por isso ele diz, esse homem espiritual, ele não é discernido por ninguém. Por que será que ele não quer o que todo mundo quer? Por que será que ele não busca o que todo mundo busca? Por que será que ele não vive como todo mundo vive? E etc. Não é? Verso 16, para completar o contexto, e vamos explicar um pouquinho mais. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deixa eu colocar uma ênfase nesse verso 16 aqui, porque parece que há algo aqui que pode confundir também. Então, por favor, acompanhe aí, com cuidado. Quando ele diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aqui ele não está dizendo conhecer a mente do Senhor para instruir o Senhor. Aliás, não teria nem sentido isso, né? Conhecer a mente do Senhor para instruir o Senhor. A mente do Senhor é a mente do Senhor. Ele está dizendo, quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo, que possa o instruir. Grande pergunta, né? Será que isso tem sido verdade para nós? Nós temos conhecido a mente do Senhor que nos possa instruir? A parte final do versículo mostra a coerência disso. Porque ele vai dizer assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então ele está dizendo, sim, nós temos conhecido a mente do Senhor. Está claro isso? Agora um outro cuidado aqui. Quem são esse nós? Quem está escrevendo a carta, irmão? Paulo, Silvano. Então ele não está dizendo para os coríntios, vocês têm a mente de Cristo. Não, ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo. E os coríntios tinham o quê? Se você quiser saber, continue lendo, no versículo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Vocês não têm a mente de Cristo. Mas sim como a carnais. Como a crianças em Cristo, por isso vos dei leite a beber, não vos dei alimento sólido, não podia suportar, nem ainda agora podeis suportar, há entre vós ciúmes, contendas, andais segundo o homem, não é? Então o que tem de espiritual nisso? O que tem da mente do Senhor nisso? Nada. Então ele pergunta, quem conheceu a mente do Senhor e é instruído por ela, que eu posso instruir? Aí ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo, mas vocês ainda não. Nem vos pude dar um melhor alimento, um mais sólido, vocês não podiam suportar. Então, muito claro o que ele está dizendo aí, né? Mas eu gostaria de voltar em alguns aspectos aqui então. Primeiro, esse contraste, coisas de Deus e coisas do homem. Vamos começar com coisas do homem. Meus irmãos, penso que nós poderíamos resumir essa questão de coisas do homem com uma frase: recursos humanos. Nós temos recursos demais. Aliás, o lado da beleza humana disso é que realmente o Senhor fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nenhum anjo teve esse privilégio. Nós temos a imagem e a semelhança de Deus. Espírito humano, alma humana, sentimentos, intelecto, desejos, corpo humano, não é? A imagem e semelhança de Deus. O homem tem muitos recursos.
o homem natural. Mas por causa da queda, nenhum deles tem qualquer proveito nas coisas espirituais. O homem natural não entende. Está aí no texto. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E ele não pode, olha a força das palavras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então vamos colocar no contraste que estamos fazendo, coisas do homem, coisas de Deus, vamos colocar aqui no coisas do homem, todos esses recursos humanos. Nós podíamos gastar muito tempo com isso, mas acho que não seria muito proveitoso, porque é o aspecto negativo. Então quero ilustrar com apenas um exemplo. 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz, conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, este homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir, não é isso? Aí ele vai dizer assim, olha, por causa da grandeza das revelações, me foi colocado uma estaca na carne. A palavra não é para um espinho que fere o dedo, não. A palavra é para uma estaca, como essa que se usa para armar a barraca. Foi-me colocado uma estaca na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça. Bom, será que esse homem poderia se ensoberbecer? Óbvio. Ele disse que essa estaca foi colocada para ele não se ensoberbecer. Por que ele poderia se ensoberbecer muito facilmente? Porque ele era um homem cheio de brilhantes recursos humanos. Era um homem trilíngue, falava hebraico, grego e latim, conhecia as 3 culturas, educado aos pés de Gamaliel. Naturalmente falando, ele conhecia tudo sobre filosofia grega. Foi ele que foi separado para pregar para filósofos epicureus e estoicos, mesmo sem entrar na filosofia deles, é óbvio, né? Não era um pregador de filosofia, mas ele conhecia toda essa filosofia, cheio de recursos humanos. Agora esse homem, já separado pelo Senhor, como um vaso, ficou cego lá, como nós falamos, tomado pelo Senhor, para conhecer o Senhor, os caminhos do Senhor, sofrer pelo nome do Senhor. Agora ele diz que ele é levado a essa condição espiritual, que ele chama de terceiro céu, paraíso, uma presença direta do Senhor, glorificado, no corpo ou fora no corpo, não sei, Deus o sabe, grandeza de revelações. Aí ele vai dizer, a estaca foi colocada na carne, para que recursos humanos não entrassem nessa questão. Agora eu queria que você pensasse, irmão, comigo, enquanto esse homem, não importa se no corpo ou fora do corpo, importa que ele estava nesse, me permita chamar de êxtase espiritual, direto, da presença e da revelação do Senhor, recebendo tudo que recebeu. Enquanto ele estava aí, a carne não tinha nenhum efeito, nada, nada. Mas acontece que ele não iria permanecer aí. Quando essa grandeza, esse tempo de êxtase, de grandeza de revelações se encerrasse, o que ia acontecer, me permita essa figura, é que esse homem ia pisar na terra de novo. Né? Mesmo que mantivesse sua cabeça no céu, como ele sempre manteve, ele ia pisar na terra de novo. Ia circular por aí e por aqui. Então, para que ele não utilizasse os seus recursos humanos, foi-me colocado uma estaca na carne, para que eu não me ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações. É isso que ele chama de coisas do homem, em 1 Coríntios capítulo 2. O homem não discerne, o homem não alcança, o homem não tem lugar aqui, recursos humanos não cabem aqui, nada. E ele vai mais além, me permita a redundância, nesse texto aí mesmo de 1 Coríntios 2, porque ele vai dizer assim, disto também nós falamos. Do quê? Essas coisas que olhos não viram, ouvidos não viram, mas que Deus preparou para os que o amam e revelou pelo Espírito. Deus nolo revelou, Paulo vai dizer. Aí ele vai dizer, disto falamos. Olha o versículo como prossegue. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Está vendo, irmão? Coisas do homem. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Aí ele vai dizer, comparando coisas espirituais com espirituais. Aí queria ilustrar um pouquinho algo sobre isso. No aspecto agora
positivo aqui, né? Coisas de Deus. Meus irmãos, quantas vezes as coisas dos homens se parecem com as coisas de Deus? Me parece, meus queridos irmãos e irmãs, ouça isso por favor com atenção, me suporte um pouco mais. Me parece que a arma mestra do inimigo de Deus não é oposição. Quando ele usou essa arma, a igreja só prosperou, não é? Me parece que a arma mestra do inimigo é imitação espiritual. Candeeiro de ouro, bezerro de ouro. Os dois são de ouro, não é? Por exemplo, imitação me parece ser a obra mestra do Espírito Santo. Vamos imitar um ministério espiritual. Vamos imitar uma adoração espiritual. Vamos imitar uma palavra espiritual. Vamos imitar um relacionamento espiritual. Compreende, irmão? Imitação. Sabe, meus irmãos, quando Paulo usa esse termo, palavras ensinadas pelo Espírito, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, há mais de um sentido no que ele está falando aí. E vá ao texto mais a fundo para você ver. Vou buscar te ajudar na nossa meditação. Primeira coisa que ele está dizendo. Não existem palavras humanas adequadas para expressar as realidades espirituais. Essa é a primeira coisa que ele está dizendo. Sabe o que isso faz conosco? Arranca a nossa língua fora. Não temos recursos. Pode fazer o que você quiser. Pode estudar todos os manuais de teologia sistemática, pode ir para os melhores seminários, pode fazer o que você quiser. Não existem palavras que possam expressar as realidades celestiais. Então o que é necessário? É necessário que nós sejamos ensinados pelo Espírito de Deus. E aí a ideia aí, para usar uma metáfora, é assim. As realidades espirituais são tão sublimes, são tão santas, são tão elevadas, claro, são de Deus, né? Tocam a Ele mesmo. Então, para que essas realidades sejam expressas, mesmo na limitação humana, que sempre será grande, essas realidades precisam ser vestidas com as vestimentas adequadas. Aí acho que te falando isso, você vai lembrar de alguns versículos, né? Vou te lembrar de um. Paulo escrevendo assim para Tito, olha, que a tua linguagem seja irrepreensível, para que o inimigo, o adversário, não tenha nada que dizer contra você. Linguagem sadia e irrepreensível. Sabe, irmão, às vezes nós estamos até mesmo ouvindo uma palavra, ver se já aconteceu com você. E de alguma maneira o Senhor está ali, está falando algo ao teu coração. Mas sabe o que acontece? De repente, parece que aquele bonito bolo, para os que gostam, né? Cobertos com aquela capa branca de glacê doce, né? Muitos gostam dessa coisa. Então aquele bolo está sendo feito ali, branquinho, bonito, e de repente cai uma mosca. Mosca no bolo. Aí ou você vai pegar uma colher e fazer um buraco no bolo, ou então você vai ter tanto asco que você vai jogar o bolo inteiro no lixo, né? Todo o bolo vai para o lixo por causa de uma mosca. Pense sobre isso, irmão. Pense sobre isso. Será que nós temos servido o Senhor com palavras ensinadas pelo Espírito? Será que temos tido um serviço espiritual? Será que as moscas não têm feito com que nosso serviço seja jogado no lixo? O que são essas moscas? Coisas do homem. Coisas do homem. Eloquência, oratória, inteligência, recursos, história, literatura, poesia, entretenimento. Coisas do homem. O Senhor tem misericórdia de nós, amados irmãos. Em dias tão desafiadores que nós vivemos, onde há tantas coisas dos homens. Alguns homens são ousados, muito ousados, se auto-intitulando, não é? Auto-intitulando muitas coisas, você sabe. Não queremos nos deter nisso. Então, coisas do homem, coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
verdades, as realidades celestiais precisam ser vestidas com palavras espirituais. Então, irmãos, o primeiro passo para isso é que o Senhor tome os Moisés das suas cortes, instruídos na arte e na ciência dos egípcios, arte de manipulação psicológica, artes de manipulação de massa, artes de oratória, arte de eloquência. Tome esse Moisés, e se você ler com cuidado o Êxodo 3, vai dizer assim que ele foi para o lado oriental do deserto. Sabe o que isso significa geograficamente? Ele tomou Moisés do Egito e lançou Moisés para trás do deserto, literalmente. Olha isso, irmão. Um homem que tinha tanto recurso, um homem que compreendeu que ele estava na corte, olha isso, irmão, que ele estava na corte por causa da soberania de Deus, ou não? Ele foi colocado num bercinho e jogado no rio. Eu estou aqui nessa corte e fui salvo pela filha do faraó, pelo propósito salvífico, maravilhoso de Deus. Eu não sou egípcio, eu sou israelita. Então por que eu estou aqui? Por causa do propósito salvador de Deus. Então, se Ele me concedeu tudo que eu tenho, todos os meus recursos, o que eu tenho que fazer? Usar os meus recursos para a salvação, libertação do povo de Deus e cumprimento do propósito eterno de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Se um egípcio se interferir, eu mato o egípcio. E foi o que ele fez, não é? Então, o Senhor toma esse homem tão cheio de recursos e joga para trás do deserto. 40 anos. Ele arrancou a língua de Moisés. Porque Moisés vai dizer, eu não sei falar, eu não passo de uma criancinha. E o Senhor naquela sarça vai dizer a ele, realmente, agora você não é, mas eu sou o que eu sou. Eu sou é o meu nome. E assim dirás aos egípcios, particularmente a Faraó, eu sou, me enviou a vós outros. Ah, meus amados irmãos, quanto nós precisamos compreender disso na nossa jornada com o Senhor. Não somos, não temos e não podemos. Precisamos conjugar esses 3 verbos no vocabulário de Deus, porque nós conjugamos assim, eu sei, eu posso, eu sou, eu tenho, né? O Senhor nos ajude, meus irmãos. Coisas do homem. Quanto da chamada obra de Deus tem sido feita na energia da carne. Madeira, feno, palha. Sabe o que há de triste nisso, irmão? Não é exatamente quanto a essência do servo, ou a pessoa do servo. Porque se entendo bem, em 1 Coríntios 3, é dito que ele será salvo, mesmo que através do fogo. 1 Coríntios 3, certo? Mas, tudo o que ele gastou tempo, energia, dinheiro, saúde, madeira, feno e palha, se queimará. Então ele olhará para trás com aquele senso muito doloroso de perda. Perda. Quanto tempo gasto, quanta coisa gasta, quanto me empenhei, quanto fiz, quanto falei, quanto lutei e nada. Que confere a verdadeira edificação de Deus. Porque madeira fala daquilo que é próprio da natureza humana. Recursos humanos. Madeira. Feno fala de glória. 1 Pedro, capítulo 1. O homem é como uma erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Então o feno fala de glória do homem. O que será que nós temos feito no que concerne a igreja, a casa de Deus, a obra de Deus, que na verdade tem trazido é glória para nós, é posição para nós, é foco em nós, é o imprescindível, não é? É aquele que se partiu hoje para o Senhor, tudo que estava ali junto com ele, acaba, não é? Foi embora com ele. E palha. O faraó disse para o povo
Israel que estava cativo no Egito. Tirem a palha deles. Estão falando de servir a Deus porque estão ociosos. Precisamos de mais trabalho sobre o ombro deles. Então vamos tirar a palha, que eles recolham a palha. A palha fala de obra humana. Palha era para fazer tijolo. Obra humana. Natureza humana, glória humana, obra humana. Se queimará, diz a palavra. Recursos humanos, coisas do homem. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, porque isso é essencial no nosso discernimento espiritual, não é? Sabe quais são as primeiras coisas do homem que nós temos que julgar? Essas aqui, olha. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. Jeremias 17 e Salmo 1. O Senhor nos ajude, amados irmãos. Então, coisas do homem e coisas do Espírito de Deus. Um detalhe mais sobre essas coisas que se discernem espiritualmente, ou essas coisas de Deus. Uma primeira ênfase nós já demos, vou só citá-la aqui novamente. Impossível de avançarmos em discernimento espiritual sem revelação. Nós precisamos clamar por revelação. Senhor, abre a Tua palavra ao meu coração. Abre a Tua palavra aos meus olhos. Senhor, revela-me as riquezas do Teu Filho na Tua palavra. Teu Filho é a chave que abre as Escrituras. Me ajuda a deixar de ver tanta coisa nas Escrituras, mas não ver o Teu Filho. Como nós já falamos aqui outras vezes, por exemplo, sobre o livro do Apocalipse, né? Quantas vezes aquele livro é aberto, irmão, e se vê besta para lá, besta para cá, besta do mar, besta da terra, gafanhoto e etc., e terremoto, e não se vê Cristo, nem sua noiva, não é? O que se ganha com isso? É a minha pergunta, hein? Nada. Especulações. Coisas do homem, coisas de Deus. Então, coisas que se discernem espiritualmente, as coisas do Espírito de Deus. Falamos já um pouquinho sobre revelação. Queria andar um pouquinho mais sobre isso, e talvez a gente fique só até aqui essa noite, nosso tempo já está indo embora. Quando Paulo disse assim, então, é destas coisas que nós falamos. Queria me deter um pouquinho nessa frase. Onde ela está? Vamos ver aí. Verso 13. 1 Coríntios 2,13. É disto. Gostaria muito que você olhasse que dentro desse disto está o versículo 9. Certo? As coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrariam num coração humano sem a suficiência do ministério revelador do Espírito Santo. E aqui, né, já que falamos de revelação, me permita forçar essa ênfase aqui mais uma vez, meus irmãos. O Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, menor dentro da divindade. Cuidado com essas palavras, não tem nenhum versículo na Bíblia, por acaso, que diga para você que o Espírito Santo é terceira pessoa. Isso é maneira de tentar explicar o relacionamento entre a Trindade essencial, né, ontológica, como é chamado, os que estudam teologia já ouviram isso, né? Trindade essencial, trindade ontológica e trindade econômica, certo? Então esses termos são usados para tentar ajudar a entender alguma coisa, mas eles não são bíblicos, então tome cuidado. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, fazemos uma hierarquia, né? Isso está errado. Em Deus, nós temos aqui Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Nós não temos assim, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, a necessidade, a suficiência do ministério do Espírito Santo. Irmão, se o Espírito Santo não for honrado em nossas vidas, vamos esquecer discernimento espiritual, vamos esquecer revelação, vamos esquecer visão espiritual. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual for selados para o dia da redenção. Longe de vós amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Sede uns para com os outros compassivos, benignos, perdoando-vos uns aos outros. Andai em amor como Cristo vos amou. Porque Ele é que veio realizar o ministério na terra daquilo que Deus o Pai preparou desde a eternidade e que o Filho executou na cruz.
O Espírito Santo é o executor da Trindade. Ele precisa ser honrado. Ele é Deus. Então, vamos terminando com essa frase. Coisas disto nós falamos. Dessas coisas nós falamos. Quem está escrevendo isso? Paulo. Deixa eu recordar com você para a sua meditação, então. Vamos pensar nesse vaso Paulo. Já falamos um pouquinho dele hoje, não é? Tudo o que ele tinha de recursos humanos. Sublimes. Quando o Senhor o encontrou na estrada de Damasco, e ele ficou cego, foi levado para dentro de Damasco, conduzido pelas mãos. Que história, né? O homem que achava que tudo via está cego. O homem que achava que tudo podia, precisa de gente segurando na mão dele agora, para conduzi-lo para dentro da cidade. Você vê em que estado o Senhor glorificado colocou o vaso Saulo? Impotência total, cegueira total. Ficou lá sem comer nem beber 3 dias, né? Até que Ananias o buscou, o batizou, as escamas caíram dos olhos. Aí o que ele fez? Já então em Damasco, ele foi pregar. Não foi? Quando ele pregou, resultado? 0. Teve que sair da cidade, descido num cesto, certo? Porque já queriam matá-lo ali mesmo. E aí? Esse ponto que nos interessa aqui, muito. Ele ficou 11 anos calado. O Senhor arrancou a língua do Saulo de Tarso, como arrancou de Moisés. O que ele fez nesses 11 anos? 3 anos ele ficou no deserto da Arábia, em algum lugar lá. Deserto de novo, veja, como Moisés. E 8 anos ele ficou em Tarso, da Cilícia, sua cidade natal. Por isso, lá em Atos 11, quando Barnabé é enviado a Antioquia para ver o que estava acontecendo, gentios recebendo o evangelho, que história que é essa, né? Então Barnabé foi lá conferir. E é dito que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e ali muita gente se uniu ao Senhor, e ele viu o tamanho da beleza da obra do Espírito Santo ali, entre os gentios de Antioquia, e o que ele faz? E Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. Ele tira Saulo, digamos, do ostracismo, vamos colocar assim, depois de 11 anos, e chama Saulo para ajudá-lo na obra do Senhor em Antioquia. E Antioquia se torna um centro da obra de Deus no Novo Testamento. Mas o que nos interessa aqui? Por que esse homem ficou 11 anos calado? Porque ele teve 11 anos de releitura. Sendo um fariseu, ele teria que conhecer amplas porções das Escrituras de cor. De cor. Mas era assim que ele conhecia a palavra de Deus. Era assim. Por isso ele perseguiu a igreja de Deus. Conhecendo até mesmo a palavra de Deus de cor e perseguindo os propósitos de Deus. Né? Então agora ele é levado para um lugar, por causa da revelação de Cristo, a luz da revelação de Cristo, ele resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, não na face de Moisés, mas na face de Cristo. É ele que escreve isso em 2 Coríntios 3, não é? Então agora esse homem é levado lá, para esses 11 anos calado, para que agora ele possa tomar, digamos assim, tomar a sua Bíblia, tomar a Torá, tomar os Salmos, tomar os profetas e começar a ler tudo de novo. Mas agora não é só ler de novo, agora ele vai ler à luz da revelação daquele que o encontrou em Damasco, na estrada para Damasco. Então agora Paulo vê Cristo em todas as Escrituras, não é assim? Nós ficamos impressionados com as epístolas dele, não ficamos? Ele vai falar da justificação pela fé, então ele vai lá em Gênesis 15, vai contar a história do Abraão. Ele vai falar sobre a lei e a graça, lá em Gálatas, então ele vai lá atrás falar de Sara e Agar. Ele enche as suas epístolas do Velho Testamento, porque agora ele viu Cristo. 11 anos. E nós? Nós às vezes recebemos uma revelação desse tamanho e subimos no palco. Não é? Antes que o Senhor tenha arrancado a nossa língua. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. Essa expressão significa releitura. Está comparando tudo o que ele via no Velho Testamento
com a revelação de Cristo. Que maravilha, irmãos. Por isso o Senhor usou de maneira tão maravilhosa esse vaso. Sim, ele é um modelo maravilhoso para nós. Nosso Senhor Jesus é o modelo que nós meditamos, estudamos, jornadeamos com ele pelos evangelhos, né? Quanto mais a face dele é revelada para nós, mais o nosso caráter é transformado. É ele, não é? Agora, que lindo pensar que ele colocou a mão num vaso como nós, pecador, e fez o que fez. Por isso, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: ele me constituiu um modelo para todos quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo assim: se ele fez em alguém como eu, blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, ele pode fazer em qualquer um que pertença a ele. Graças ao Senhor. Então, meus irmãos, esse é o primeiro contraste. Vamos ficar só com ele. Coisas do homem, coisas de Deus. Esse mesmo Paulo, se pudermos, vamos usar mais, pelo menos 4 textos, onde ele vai fazer mais contrastes. E você vai ver como eles são preciosos. Todos vão nos ajudar nesse único tema: discernimento espiritual. O Senhor continue assim, então, falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor amado, entregamos a Ti Tua palavra lida e compartilhada, e Te suplicamos, Senhor, não tire as Tuas mãos desses vasos disformes que somos nós. Te pedimos, ó Espírito Santo, que abra os nossos olhos e que escamas caiam deles também, para que vejamos Cristo como Tu vês, as glórias, belezas, virtudes e perfeições do nosso Senhor Jesus. Por isso te pedimos, Senhor, segue firme conosco. Esperamos em Ti. Faz-nos, Senhor, além de participantes, cooperadores daquilo que está no Teu coração. Por isso, Senhor, trata com os nossos recursos, trata com o que somos, trata com o que temos, trata com o que podemos, para que realmente possamos Te conhecer como nossa fonte e nosso recurso. Assim nós Te pedimos, confiados na Tua imensa misericórdia, no Teu precioso nome. Amém.